Se o seu sistema fiscal ainda trata ajustes tributários só na contabilidade, você pode estar prestes a ter um problema sério com a reforma tributária do consumo. A partir de agora, corrigir tributos não é mais só um ajuste interno. Isso vai exigir a emissão de um documento fiscal específico. No episódio de hoje do Fisco for Dev, vamos direto ao ponto. Falaremos de uma das mudanças mais sensíveis da reforma tributária: as novas notas de débito e crédito. Elas passam a ser obrigatórias dentro da nova lógica de apuração do IBS e da CBS e impactam diretamente a forma como os sistemas fiscais precisam funcionar. Neste episódio, você vai entender o que são as notas de débito e crédito na prática, quando elas precisam ser emitidas, o que diz a Lei Complementar 214 de 2025 e como tudo isso impacta diretamente a estrutura do seu sistema. Além disso, vamos falar das atualizações mais recentes que você precisa acompanhar, como o Despacho Confas número 18 de 2026, que trouxe mudanças importantes nos ajustes CNIEFs, incluindo a liberação da NFCE para a CNPJ e a prorrogação das regras de referência entre NFE e NFCE. Também vamos abordar a Portaria 487 de 2026 de Cuiabá, que passa a exigir a integração entre meios de pagamento eletrônico e a NFSE, algo que impacta diretamente quem desenvolve soluções para o setor de serviços. E ainda as novidades da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 186, publicada pelo comitê, que já desenha como vai funcionar o regime híbrido para os contribuintes a partir de janeiro de 2027. Para te ajudar a entender o que muda na prática, tanto na regra quanto na implementação, hoje eu conto com a participação da Lorena Mendes e da Gabriela Pesetti. Elas trazem um olhar técnico com exemplos reais e principalmente o que você precisa ajustar no seu ERP para não ficar para trás. Porque não é só sobre entender a regra, é sobre garantir que o seu software consiga gerar, validar e integrar esses documentos corretamente, evitando erros na apuração e dor de cabeça para o seu cliente. Então fica comigo até o final, porque esse episódio pode mudar a forma como você está preparando o seu sistema para a reforma tributária do consumo. Então, como vocês sabem, a reforma tributária do consumo, ela trouxe ali atualizações, mudanças dentro do layout dos documentos fiscais eletrônicos que nós temos hoje vigentes, e também cria novos documentos fiscais eletrônicos. Mas não só isso. A reforma tributária do consumo, ela traz também outras alterações fora isso. A gente fala de novo o fato gerador, nós falamos ali de o local da operação também muda com a reforma tributária do consumo e ela também traz ali outras obrigatoriedades ou outras funcionalidades para que o contribuinte consiga realizar o ajuste dos novos tributos, do IBS e CBS, dentro da apuração assistida. E como que isso vai acontecer? Hoje, com os tributos que nós temos vigentes, o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS, quem conhece sistemas, quem tem ali a familiaridade com RP, sabe que tem uma telinha ali para lançar os ajustes. ICMS existem até alguns códigos, então você lança ali dentro do RP esses ajustes, esses tributos, e depois quando você vai transmitir o SPED, essa informação dos ajustes vão fazer parte desse SPED. A reforma tributária do consumo, ela traz ali uma mudança na questão do documento fiscal eletrônico também, fora as mudanças no layout, que é o seguinte: a partir do momento que o contribuinte emitiu o documento fiscal, seja uma NFE, uma NFCE, uma nota fiscal de serviço, um CTE, o que for, o IBS e a CBS que estiverem declarados, informados nesse XML, é o que ele passa a dever para o governo, é o que ele passa a dever para o fisco. E para ele conseguir fazer os ajustes desses novos tributos, vai ser através também de documentos fiscais eletrônicos. Não é mesmo, Lauren? Isso, Dani. É fundamental a gente destacar essas notas de finalidade de débito e crédito, porque é novidade aí pra gente. A gente já via algumas finalidades ali no documentos fiscais, mas de ajustes, a gente não tinha isso. E com a reforma tributária que a gente passa a ter,
Então, de uma maneira mais simples, a gente vai se aprofundar nisso no episódio de hoje, né? Mas a nota de crédito, então, serve para a gente reduzir o valor de débitos ali, né? Ou aumentar os nossos créditos de tributos. Enquanto a nota de débito serve para a gente aumentar o nosso imposto devido, né? Lá na documentação que a gente tem hoje, que regulariza isso, fora a legislação 214 de 2025, é a ANT, né? E essa premissa até agora é que na NFE, o modelo 55, a gente vai ter essas finalidades, né? Então, a gente pensando ali no dia a dia da empresa, no operacional, a gente pode imaginar ali alguns erros, alguns ajustes que devem ser feitos nessas operações, né? E como o fisco quer controlar esse débito, quer controlar esse crédito de IBS e CBS, tudo via eletronicamente agora, com os documentos fiscais, para conseguir realmente funcionar, né, essa simplificação que a reforma tributária está trazendo, eles tiveram que criar essas finalidades. Então, lá na emissão do documento fiscal, na nota fiscal de crédito, a gente vai utilizar a tag FIM de NFE, igual a 5, para a gente conseguir fazer os ajustes relacionados ao crédito, né? E aí lá na NT ela especifica todas as regras de validação para a gente utilizar, né, esses modelos, essas finalidades, esses tipos no documento fiscal. E por nota de crédito, a gente tem o código 01, que é de multa e juros, que vai ser utilizado quando o fornecedor não emite a nota de débito sobre juros e multa, e o cliente pode emitir ali e exigir o crédito de IBS e CBS naquela operação. Também tem o tipo 2, que é o crédito presumido para a Zona Franca de Manaus, que também vai ser utilizado para ter esse direito, né, ao crédito presumido de IBS e CBS nessas operações nessa região ali de Manaus. Já o 03, que é o retorno por recusa ou não localização, ele vai ser utilizado quando a mercadoria não foi entregue, porque o destinatário recusou ou não foi localizado, não houve esse fato gerador que agora é diferente dos impostos atuais, né? Que é fazer ali realmente a entrega da mercadoria, né? Então, não teve o fato gerador de IBS e CBS, a gente vai utilizar o 03. E o 04 de redução de valores, que também é quando se houve um erro ali do valor total da NFE ou o valor parcial ali, e aí você não consegue mais cancelar essa nota fiscal original, então você vai conseguir fazer esse ajuste utilizando o 04. E o 05 também dentro ali da nota de crédito, né, nessa finalidade, que ele fala sobre as transferências de crédito na sucessão, né? Utilizado quando a empresa sucedida está inapta e a sucessora emite essa nota para se apropriar desses créditos. Então, vem bem de encontro com o que a Dani colocou aqui para gente. Então, são ajustes que antes ficavam na contabilidade, ajustes que ficavam no financeiro, ajustes que ficavam num SPED, numa declaração acessória, e agora, com a reforma tributária, a gente não vai conseguir mais fazer esses ajustes, e aí tem essas finalidades. Passando agora para a nota de débito, a gente tem esse mesmo método, né, de fazer esses ajustes ali durante nossas operações, no dia a dia das empresas, porque errar ali é humano, ou precisar de ajuste, muitas vezes faz parte da movimentação ali para complementar a operação final, né? Então, na emissão do documento fiscal, a nota fiscal de débito, ela vai utilizar a tag FIM de NFE igual a 6. E os tipos que a ANT apresenta para a gente até agora, né? A gente sabe que quanto mais a gente vai testando, vai fazendo as operações na prática, agora com a reforma tributária, pode-se aumentar esses códigos e esses tipos de ajuste de débito ou também de crédito, né? Lá na nota de débito, a gente vai ter, então, o tipo 1 de transferência de crédito para cooperativas. Ele vai ser utilizado quando o cooperado transfere crédito não utilizado e a cooperativa em regime especial. Então, já é uma movimentação que ali as empresas que têm esse regime especial já estão ali meio que por dentro, mas agora também pensado para IBS e CBS. Aí, o tipo 2 de anulação de crédito por saída imunes e isentas. Então, é um crédito que vai ser utilizado nessas operações, né, e precisa ser estornado. O tipo 3 de débitos de notas não processadas, utilizado como a NFE de fornecimento, não é reconhecida na apuração, então ele vai ter que ser emitido ali para referenciar esse CNPJ que fez a emissão do documento fiscal. O tipo 4, que a gente já viu ele lá na nota de crédito, que é o multa e juros, mas agora quando o recebimento de valores por atraso no pagamento, então exige esse novo débito de IBS e CBS, então essa nota de débito vai fazer esse ajuste ali com a básica nota original, né, com a NFE original.
A tipo 05 de transferência de crédito na sucessão também, agora aqui na nota de débito, utilizado quando a empresa sucedida transfere esses créditos remanescentes ali para a sucessora. O tipo 6 de pagamento antecipado, utilizado quando o cliente paga, né, antes da entrega do IBS-CBS, precisa recolher esse posto imediatamente. O tipo 7 de perda em estoque, utilizado quando ocorre perda de bens em estoques, ali que a gente sabe que também é uma operação super comum dentro das empresas, né? Então vai precisar fazer esse estorno do crédito da aquisição do serviço que está do produto ou do serviço que está vinculado àquela operação. E o tipo 8 de desenquadramento do Simples Nacional, que é utilizado quando a empresa migra para o regime normal e precisa ajustar seu saldo de crédito e débito de IBS-CBS, que vai ser também uma prática aí dessas empresas que ao longo do ano vão desenquadrando por faturamento, utilizar esse tipo 8 ali para fazer os ajustes. Então, são ajustes necessários que batem bem de frente com o dia a dia das empresas, com as operações comuns que a gente vê, e operações que são comuns, às vezes, para outros setores dentro de uma empresa, agora vai ter que ter essa particularidade ali do RP, conseguir mapear, demonstrar ali, a gente conseguir fazer esses notas de débito e crédito no tempo hábil ali, para não sofrer nenhum tipo de erro no pagamento do IBS-CBS, né? Então, que a nossa apuração final ali na apuração enchida fique bonita, tudo certinho. O fisco, então, disponibilizou isso, tudo regulamentado nas notas técnicas. A gente já trouxe outros episódios que a gente especifica sobre a ANT, né? Que traz os ajustes, traz as movimentações da reforma, e a gente quis trazer um episódio especial para falar da nota de débito e crédito, já que você, desenvolvedor, gestor de software que nos acompanha, para conseguir não só ficar no campo e tag, tem que ter um entendimento um pouco maior do quanto isso pode impactar a operação num todo, né? É igual a Dani já comentou, não é uma simples tag lá mais. Vai exigir um mapeamento melhor ali do RP, né? A gente sai ali daquela integração fiscal contábil para fazer os ajustes e parte para uma integração financeiro-fiscal, né? Então, assim, pessoal, pro tipo de nota de crédito, nós temos, então, a tag FINFE igual a 5, e nós temos ali 5 tipos para essas notas, né? Para emissão dessas notas que aumenta o crédito do tributo, do IBS e da CBS. Já para as notas de débito, a gente também vai ter a tag lá do TP nota débito, acho que né? Não me recordo agora certo como que é a tag, mas também tem os tipos e nós temos 8 tipos. Antes da gente entrar e exemplificar um pouco sobre esses tipos, porque às vezes tem alguns tipos aqui que você olha e fala assim, simples, fácil, tranquilo. Não, o analista fiscal ali, ele emite, mas existe toda uma particularidade por trás disso, né? Toda uma implementação que a Lauren já falou, que precisa ser feito, essa sinergia entre outros departamentos, né, que a reforma tributária do consumo está trazendo isso. Mas antes da gente exemplificar algum desses tipos, né, trazer um pouco mais um detalhe aqui para vocês, eu queria chamar a Gabi, porque todos esses tipos que estão sendo criados, que até o momento tá, como a Lauren falou, para nota fiscal eletrônica, o modelo 55, depois mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos outros DFEs, eles estão baseados na Lei Complementar 214 de 2025, né? Não veio do nada, ele vem justamente, como a gente falou, para atender a regulamentação da reforma tributária do consumo. Gabi, detalha melhor para nós aqui como que está esse embasamento legal das notas de débito e crédito. Claro, Dani. Então, como a gente sabe, a Lei Complementar 214 de 2025, ela trouxe um novo tipo de apuração, né? E com isso, novos documentos. Pela Lei 214, a gente já sabe que o documento fiscal é confissão de dívida. Então, hoje, no sistema atual, a gente faz escrituração de documentos, o que nos permite fazer ajustes contábeis, ajustes antes de transmitir as declarações, né? Como agora a apuração pelo sistema, né, da apuração assistida, os documentos eles já integram automaticamente. E nessa integração automática, é necessário alguns ajustes para poder corrigir, fazer algumas correções dos documentos que, porventura, tem algum tipo de erro.
E esses ajustes vão ser feitos, então, através das notas de débito e crédito. Então, a principal função delas, trazida pela Lei 214, é a função de ajustar os erros que possam ocorrer dentro das notas que estão na apuração assistida. As notas de débito e crédito, elas também entram, porque elas são um documento fiscal. A princípio, tá? Pelos documentos técnicos, elas vão ser no modelo 55 e elas já podem ser emitidas desde janeiro deste ano, de 2026. Elas já podem e elas já devem, né? Porque é importante que o contribuinte faça testes para entender os impactos da emissão dessas notas dentro do sistema da apuração assistida. Por quê, né? Eles têm campos específicos, além de ser um novo tipo de documento, né? Uma nova finalidade de documento fiscal, existem campos específicos para emissão dessas notas. E os sistemas ERP, eles têm que adequarem, né, o layout dos documentos fiscais para a correta emissão do documento, para que os clientes possam fazer o teste, fazer as emissões e verificar o impacto dessas notas dentro da apuração assistida, com as novas tags, com os campos corretos, e também para entender o efeito fiscal dentro da apuração e dos valores que a emissão dessas notas vai gerar. Muito importante isso, Gabi. Muito válida, né, esse esclarecimento que você trouxe aqui para a gente. Nós sabemos ainda que os regulamentos estão pendentes, né, de publicação. Seguimos ansiosos, mas não foi Dedinho publicado. cruzado, mas tá difícil para sair. Não foram publicados ainda, então todas as adequações que estão sendo feitas, elas estão vindo através do entendimento que está tendo referente à Lei Complementar 214. Às vezes tem alguém se perguntando, né, mas serão só esses tipos de nota de débito e crédito? Teremos mais alguns tipos? A gente não sabe ainda, tá? Pode ser que o regulamento traga ali algum esclarecimento. Inclusive, né, como nós falamos aqui, é a questão dessas notas de débito e crédito até o momento estarem previstas para a NFE, o modelo 55. Quem acompanha também a questão de emissão de nota fiscal de serviço eletrônico vai se recordar ali que, se não me falha a memória, foi na NT 03 ou 04, que até então tinha, né, lá o tipo normal, nota de débito e nota de crédito na finalidade de emissão. E depois ela foi tirada, né? Então, o que isso representa? Até o momento, o comitê gestor que está elaborando, que está trazendo as mudanças ali do padrão nacional, da NFSE nacional, eles ainda não definiram como que vai ficar o ajuste de débito e crédito dentro da apuração assistida para o prestador de serviço. Eles já falaram isso, eu ouvi mesmo no Tecno-Update ano passado, que vai existir esse ajuste, mas ainda não se sabe quais são os tipos que serão permitidos dentro da NFSE. E se os tipos que estão desenhados aqui já estabelecidos dentro da NFE vão ser todos implementados para a NFSE. Então, isso está sendo levantado, esse detalhe, tá? Então, NFSE a gente não sabe ainda. E os outros DFEs? CTE, NF3E, BPE, NFCOM, tem a nota fiscal de água e saneamento, tem a nota fiscal de alienação de bens imóveis, tem outros documentos fiscais eletrônicos. Então, para esses demais documentos, nós não sabemos ainda como que vai ficar. Pode ser implementado, talvez dentro do layout do DFE, como também pode ser que fique somente dentro da NFE, do modelo 55, e aí o transportador que emite o CTS, se ele precisar fazer algum ajuste, que seja um pagamento antecipado, que eu acredito que isso possa vir a acontecer ali com o transportador, ao invés de emitir um CTE de pagamento antecipado, ele vai emitir uma NFE. Então, isso ainda está em discussão. Mas um ponto importante que a Gabi falou e que a gente sempre reforça aqui. 2026 é o ano teste. Não está sendo aplicadas as penalidades ainda por conta da falta da publicação dos regulamentos. Beleza, mas o que eu sempre falo para vocês, testem. Agora é a hora de você passar assim, pente fino dentro do seu ERP com todas as alterações que você fez ali para trazer a implementação da reforma tributária do consumo. Loren, vou parar de falar um pouco. Passa para nós ali, assim,
os exemplos desses tipos de nota de débito e crédito, que eu sei que você levantou, nós estudamos ali, nós sentamos e pensamos, né, quais são os que geram mais impacto, o que tem gerado mais dúvida ali junto ao nosso atendimento, à nossa consultoria técnica. Tem bastante informação, né? Porque são vários tipos, não são só 2, 3. A gente tem vários tipos, né? E o de pagamento antecipado, eu confesso que foi um dos primeiros que eu vi, eu falei assim, como que isso vai acontecer? Por que existe isso, tá, pessoal? Lembra que eu comentei com vocês a respeito de fato gerador? Hoje, o fato gerador dos tributos é a partir da emissão do documento fiscal eletrônico quando inicia a circulação da mercadoria. IBS e CBS, caso aconteça uma antecipação de pagamento, isso também é um fato gerador desses novos tributos. Por isso, nós temos ali, então, um tipo de nota de débito de pagamento antecipado. É isso mesmo, Dani. Ainda fica essa questão, assim, porque os desenvolvedores questionavam a gente lá no fórum da Casa do Desenvolvedor, se você tem dúvida ou quiser olhar o que a gente posta lá, é maravilhoso. Questionavam-se do pagamento antecipado, por quê? No imposto atual que a gente tem, no ICMS, o pagamento antecipado ele é uma operação simples, já acontece, né? Porque o imposto vai ocorrer ali a hora que realmente tiver a circulação da mercadoria, né? Só que mudando o fato gerador, o desenvolvedor, o gestor ali de software, o analista ali ficou, mas como que isso vai acontecer também com o IBS e CBS, né? Então, os casos de pagamento antecipado é a situação que a gente vê ali em que a empresa recebe o pagamento do bem ou do serviço, né, por exemplo. Então, as vendas com sinal, que é bem comum, as parcelas antecipadas ou até mesmo um pré-pagamento total ali do valor para fazer algum tipo de industrialização. A gente sabe que hoje tem vários modelos de negócio que contemplam o pagamento antecipado, né? E essa mudança não tinha como ficar fora ali da reforma tributária, né? Então, foi se criado ali a nota fiscal do tipo débito de pagamento antecipado, o tipo 6, e no momento do pagamento já é registrado o IBS-CBS sobre o valor que foi antecipado, sendo ele um sinal, um valor parcial ali. Então, já é tributado IBS-CBS sobre o valor que foi antecipado e regularizado no documento fiscal, né? E quando for realmente utilizado, né, esse bem ou esse serviço, e ele for realmente fornecido, então o imposto ele vai ser deduzido da apuração, evitando que você pague imposto 2 vezes nos lançamentos das notas, né? E como que isso vai acontecer? Na NFE, o modelo tipo 6, na nota de débito, que é de pagamento antecipado, ele vai permitir abrir o campo ali de GPAG antecipado no XML, onde você vai conseguir anexar ali a chave de acesso, o documento fiscal, que fez essa primeira destaque do IBS-CBS. Então, assim, o fisco vai conseguir fazer com que essa segunda nota, né, com esse documento original ali da NFE original, seja vinculado e você consiga fazer a correspondência correta lá na apuração. É um encontro de contas, né, Lauren? Uhum. Então, conforme for acontecendo os pagamentos, seja ele uma única vez ou seja ele parcelado, conforme eles ocorrerem, sendo a antecipação de pagamento um fato gerador de IBS-CBS, essa nota fiscal do tipo de débito precisa ser emitida e depois no fornecimento vai ser referenciada todas essas notas através desse grupo que você falou e aí a própria apuração assistida vai fazer esse encontro de contas, esse conta corrente, né, que a gente fala bastante na contabilidade. Às vezes o desenvolvedor não entende tanto, mas na contabilidade a gente fala bastante. E antes de continuar com o nosso conteúdo, eu tenho uma novidade que a gente não pode deixar de mencionar. A TecnoSpeed foi reconhecida pelo Financial Times como uma das 300 empresas que mais crescem nas Américas no ranking de 2026. O Financial Times é um dos veículos de economia mais respeitados do mundo e esse ranking avalia o crescimento real, consistente e sustentável entre os anos de 2021 e 2024. No recorde brasileiro, o resultado é ainda mais expressivo. Apenas 30 empresas no Brasil entraram nessa edição e a TecnoSpeed está entre as 7 primeiras do país. Vale lembrar isso num cenário de volatilidade cambial, complexidade tributária e mercado altamente competitivo. Crescer assim não é sorte, é estratégia executada com consistência. Deixei um link na descrição do episódio do nosso artigo completo com mais detalhes,
caso você queira conferir. Bora voltar para o nosso episódio? Beleza. Mas existe um porém. Para emitir essa nota fiscal de débito e crédito, nós não precisamos só informar a finalidade e o tipo. Nós também precisamos colocar ali o CST, que vai ter a incidência do IBS-CBS, o C-Class-Trib, o valor, trazer as alíquotas ali, tudo certinho. E para conseguir fazer o cálculo, se você saber qual que é o CST e qual que é o C-Class-Trib, você também precisa informar o item. Você precisa saber a qual produto, a qual mercadoria ou a qual serviço você está recebendo aquele valor antecipado. E para os casos que simplesmente é feito um adiantamento, aonde você não sabe ainda o que você vai receber, Gabi. Aí agora, você que é a nossa menina das leis, da regulamentação, essa bola eu passo para você. Então, gente, a gente já tem a cartilha do IBS publicada, né? Dentro lá do portal oficial do Comitê Gestor do IBS. E dentro dessa cartilha, a gente tem alguns exemplos de cenários com essas notas de débito e crédito. Quando a gente tem um caso, vamos colocar aqui num cenário mais real para o pessoal entender. Eu tenho uma franquia e eu recebo uma antecipação para garantir o envio do estoque para essa franquia. Antecipação de valores, né? Vou deixar claro aqui. Mas eu ainda não sei que itens vão vir, né? Que itens eu vou antecipar com o meu estoque. Não lendo o item, eu não sei qual é a CST, nem o C-Class-Trib. Nesse caso, então, eu não tenho item identificado, eu não tenho como emitir a nota de débito tipo 6, né? Pagamento antecipado. É dispensado então, para os casos onde a gente não tem a definição dos itens. A gente teve o pagamento antecipado, mas não tem os itens definidos. Nesse caso, não tem como emitir o documento, porque a gente não sabe nem mesmo a tributação dos itens que vão vir. Ao contrário dos casos em que a gente recebe um pagamento antecipado, mas já sabe quais itens serão enviados. Nos casos de saber, né, ter esse conhecimento dos itens, aí sim teremos a emissão da nota fiscal de débito de pagamento antecipado, teremos os itens, seus CSTs respectivos, sua C-Class-Trib respectiva, teremos a tag do IGPEG antecipado e todas as informações que são necessárias então na nota fiscal de débito. E aí a gente dá sequência àquilo que anteriormente a Lorena já falou, que quando forem enviadas as mercadorias, tu vai ter as notas para transportar a mercadoria e vai ter essas notas de débito referenciadas na nota do fornecimento para que a gente não tenha duplicidade com os valores de pagamento. Exatamente. É bem importante e muito válido, Gabi, essa orientação que você passou, porque eu me recordo perfeitamente quando saiu as notas de débito e crédito e veio os pagamentos antecipados, a primeira pergunta que fizeram, como que vai ficar as vendas para entrega futura? Ok. Nós fomos numa reunião lá do grupo de NF e NFC junto ao ENCAT, aos auditores do ENCAT. Aí teve um representante de uma empresa que levantou a mão e falou assim, tá bom, eu faço o adiantamento, mas eu não sei o que eu vou enviar. O que eu vou receber, perdão, né? Eu faço o adiantamento, eu faço o pagamento, mas eu não tenho definido ainda o que eu vou receber. Então, essa definição que a Gabi passou para nós agora, né, que caso não tenha definido ainda qual mercadoria, o item que vai ser comercializado ali naquela operação que está sendo realizada, essa antecipação de pagamento, não tem a necessidade da emissão dessa nota de débito. Mas, pessoal, para chegar a essa solução, né, Lauren, foram assim, meses, foram muitas discussões mesmo. Falando sobre pagamento antecipado, que eu acho que essa era uma das primeiras dores, mas também temos ali um tipo de débito e crédito igual, que é multa e juros. E querendo ou não, isso também gera dúvidas. Por que eu tenho tipo de débito e tipo de crédito de multa e juros? Quando isso vai acontecer? Então, essas notas de multa e juros aí era algo que fiscalmente, eu trabalhei de analista fiscal, a Dani também, nunca a gente viu precisar fazer nota referente a multa e juros. Na verdade, nosso passo é até emitir a nota. Depois,
O financeiro não falava nada se recebeu ou não com multa e juros pra gente, né, Dani? Exatamente. As operações financeiras, né, elas entravam ali dentro da apuração do PiscoFins, mas era isso, ponto, na apuração final. Né? Então, agora a gente vai precisar controlar, né, essa multa e juros, que antes eram considerados apenas ajustes ou lançamentos contábeis e financeiros ali, e vão afetar agora, porque vão tributar ali, né, IBS, CBS, para que essas movimentações tenha a correspondência correta agora na apuração assistida. Para isso, então, foi criado as notas de débito e crédito ali, e explicando mais ou menos como vai funcionar, eu vou trazer um exemplo bem simples aqui. Então, a empresa deve emitir uma nota de débito com o tipo 04, multa e juros, para garantir que esse valor adicional que foi pago no documento total ali, né, ele seja tributado. Então, se a venda foi de R$1.000, né, e o imposto foi de 280, mas o cliente ali se confundiu, não viu o boleto, perdeu N situações, ele teve ali uma multa e juros que foi ali mais ou menos de 38,40 centavos. O IBS e o CBS, então, agora vão incidir nesse valor extra. Então, ele usaria ali a nota tipo 04 de multa e juros, lançaria esse valor e fazia a correspondência de alíquotas ali para IBS e CBS. E caso a empresa, né, precise emitir uma nota de crédito, seria a movimentação inversa, né? Então, para corrigir ou compensar o valor excessivo. Por exemplo, se a empresa pagou R$10 a mais em um tributo, então ela vai fazer essa emissão de crédito para deduzir esse valor ali da operação. Então, o financeiro vai ter que sempre estar conversando ali com o departamento fiscal, o RP vai ter que ter essa inteligência ali para conseguir mapear isso para o usuário, né? Então, a gente está trazendo esses exemplos aqui, até quando a Dani me chamou para estar aqui hoje, eu queria trazer os exemplos realmente para chamar a sua atenção, você desenvolvedor, gestor aí que está implementando isso no seu RP, que foge um pouco do que está escrito na NT, né? Então, a Gabi já trouxe aqui a cartilha do IBS, já trouxe a Lei Complementar 214, a Dani já trouxe que essas movimentações estão no dia a dia ali. Então, não é somente as tags, né? Vamos ter que ter essa ligação, essa interligação entre os módulos e rotinas do RP para que o financeiro converse com o fiscal, que a contabilidade converse com o fiscal, para que consiga ali, no final, a apuração assistida, o pagamento de IBS e CBS, que é o mais importante agora, né, estejam corretos. E testar, Dani, principalmente multijuros é um diferencial que a empresa pode fazer, porque realmente, né, quantas notas acabam pagando a mais de multijuros e antes não passava pelo sistema fiscal ou depois muito lá na apuração mesmo, porque, por exemplo, no PIS/COFINS, que nem você comentou, gente, eu fazia fechamento de PIS/COFINS um mês depois. E não é o que vai acontecer com o IBS e CBS, né? Então, a comunicação, o RP, ele tem que estar muito bem preparado para essas notas, para essas situações, né? Para conseguir fazer esse fechamento aí com perfeição e não pagar nem IBS a menos, nem IBS e CBS a mais, né? Exatamente. Então, assim, pessoal, vocês podem perceber que essa questão de multa e juros, como nós falamos, às vezes pode ser desconhecido para o desenvolvedor, mas quem é analista fiscal contábil sabe que isso já existe para alguns regimes tributários, né? Lucro real tem ali a questão de ter que pagar PIS/COFINS sobre as receitas financeiras. Então, o financeiro, olhando ali para dentro de uma empresa, mas abrindo dentro do RP, o financeiro sempre que teve que ter essa atenção de ter os registros de multa e juros bem detalhados dentro do RP, porque a contabilidade precisava dessas informações para poder ali fazer a apuração do PIS/COFINS um mês depois, como a Lauren falou, e também era a forma com que eu fazia. Se fosse trimestral, ainda era só 3 meses depois que a gente ia fazer, né? Não era nem no mês seguinte, era bem mais lá para frente. E isso, com a reforma tributária, sai desse controle, entre aspas, manual e passa a vir dentro de um documento fiscal eletrônico, como a Lorena falou, como a Gabi também já falou para a gente. Então, é extremamente importante essa integração, mais do que nunca, entre as áreas ali, né?
entre o fiscal, entre o contábil, entre o financeiro, para que seja simples para um analista financeiro, quando receber juro e multa de um boleto, de uma duplicata, ele ir lá, clicar no botãozinho e já sair essa nota fiscal, né? Ter essa nota fiscal emitida e ter a provisão desse tributo que está sendo devido lá dentro da apuração assistida. Um ponto interessante, Lauren, que eu quero falar a respeito de nota de débito e crédito de juro e multa, a nota de débito, então, o emitente da nota ali do boleto que recebeu esse juro e multa, ele tem que emitir essa nota de débito. E para quem pagou esse juro e multa, tenha direito ao crédito, ele precisa pagar esse débito. Se ele não pagar o débito, o cliente não vai ter direito ao crédito do IBS-CBS. Você é minha fornecedora, eu sou a sua cliente. Eu paguei a minha fatura com juro e multa e eu tô aqui no seu pé porque eu quero o crédito do IBS-CBS desse juro que eu te paguei. E você não emite a nota de débito e não faz o recolhimento, não emite a nota de débito e não faz o recolhimento, vai me enrolando. O que acontece? Eu posso, como sua cliente, emitir uma nota de crédito referente a esse juro e multa que eu paguei para você. E aí depois eu preciso ficar no seu pé de novo para você fazer um pagamento desse débito para que eu tenha direito a esse crédito. Então, caso o fornecedor não faça ali a emissão dessa nota, da nota de débito, o cliente pode fazer a emissão da nota de crédito e isso faz com que o valor apareça como um débito na apuração do fornecedor. E aí, consequentemente, o fornecedor faça ali o pagamento daquele tributo e, posteriormente, seja liberado o crédito para o adquirente, né? Para quem comprou a mercadoria. Parece simples, né? Nada simples. Vai ter que ter essa percepção ali dessas apurações para um não sair na frente do outro ali, né? Mas vai ter que realmente, Dani, vai aparecer nas apurações de ambas, né? Então vai ter que ter essa conversa ali para conseguir fazer essas notas com um valor ali correto e uma cuidado da outra para que não interfira no saldo uma da outra, né? Exatamente. E fora esse exemplo que nós trouxemos agora, que no caso foi 2, né, de multa e juros, quais mais exemplos nós temos aqui para trazer para quem está nos acompanhando a respeito das notas de débito e crédito? Para finalizar, eu trouxe um ponto sensível ali, que é o de retorno por recusa ou não localização, que é o tipo 3 de nota de crédito, que acontece quando a mercadoria simplesmente não é entregue, né? Ou o cliente recusou, ou ele não foi encontrado. Então, nesse caso, não houve o fato gerador do imposto do IBS-CBS. Então, a empresa ela precisa emitir uma nota de crédito, né, para desfazer o débito que foi gerado. Mas, pensando nessa nota, também tem saldos ali dos impostos atuais. Então, durante essa fase de transição da legislação do ICMS e as alíquotas ali também desse imposto atual, o conceito de circulação da mercadoria como fato gerador, ela não pode simplesmente ser cancelada, né? Então, não tem como a gente não pensar no ICMS ali, né? Então, foi-se criado esse tipo de finalidade de crédito, tipo 3 de não localização, para conseguir gerir ali IBS-CBS. Então, é muito importante a gente focar nisso, né? Porque a gente está utilizando esses impostos, essas finalidades, esses ajustes, pensando em IBS-CBS, né? Mas a gente não pode deixar de pensar que o documento fiscal também vai listar demais impostos que a gente tem atual e vamos conviver até o final da transição da reforma tributária. Então, teve algumas perguntas sobre esse tipo de finalidade e todas as perguntas relacionadas que chegou até mim era mais pensando no ICMS do que de fato no IBS-CBS. Então, eu quis trazer esse exemplo para vocês refletirem que simplesmente não dá para cancelar, porque quando a gente pensa em recusa, o cara não está lá, não entreguei, vou cancelar a nota, né? Ou aconteceu alguma coisa ali, vou cancelar essa nota, ainda tenho os 7 dias ali para fazer esse cancelamento e vou cancelar. Mas a gente tem os impostos atuais, né? Que é a circulação, e essa circulação realmente aconteceu. Então,
Por mais que você fique certo com o IBS-CBS, a gente não pode deixar que haja uma regularidade no imposto atual, que é o IBS-CBS. E também eu trouxe a redução de valores, que é o tipo 4 de nota de crédito também, né? Que acontece quando tem um erro no valor ou entrega parcial, né? E aí já não dá mais para cancelar essa nota original, então a nota de crédito vai ajustar o valor do imposto, reduzindo o que foi calculado a mais, né? Por que eu trouxe também esse exemplo? Porque hoje a gente tem a famosa carta de correção, que já não ajusta valores. Mas, quando a gente fala não ajusta valores, em toda a documentação da carta de correção não fala sobre IBS-CBS. Então, pode-se criar a falsa impressão que a gente vai poder corrigir IBS-CBS nessas notas que tenham IBS-CBS. Então, a redução de valores vai ajudar ali o cliente conseguir ajustar, né, sem fazer carta de correção nenhuma. Então, não temos carta de correção para IBS-CBS, não tem correção de valores, e aí vai ser utilizado esse modelo. Então, é muito importante ficar atento a essas documentações, pegar lá a cartilha do IBS, tem inúmeras situações que vão te ajudar em processos, e testar realmente, começar a fazer as movimentações dessas notas, ver como que vai ficar na sua apuração assistida, e caso ainda falte alguma coisa, tem meios para que a empresa consiga se posicionar e levar ao fisco também que falta ajustes, faltam movimentações para conseguir ali complementar e fechar ali todas essas operações, né? E para finalizar minha fala, todos os meus exemplos que eu trouxe aqui hoje, já falei que a gente tem que ler, que a gente tem que se aprofundar, um gestor de software ele tem que ir atrás ali, de estar por dentro do dia a dia da empresa para conseguir não só entregar tags, né, para os seus clientes, mas também pensando ali no dia a dia e operacionalizar, automatizar isso para o seu cliente, né? A API da TecnoSpeed de nota fiscal, a NFE, que torna essa emissão ali muito mais simples, muito mais automatizada e também já está preparada com todos os campos da reforma tributária e principalmente as notas de débito e crédito. Então a nossa solução ela já está pronta, já está preparada para emitir essas notas, né? Então fazer integração com o nosso componente ou com a nossa API torna essa emissão muito mais ágil, muito mais simplificada e você às vezes não precisa ficar se preocupando tanto com essa parte de campos e tags e consegue focar aí para conseguir entregar um software com mais gestão para o seu cliente, mais automatizado para o seu cliente, já que essa parte do XML até que o Speed cuida para você. Então, as análises hoje, esses exemplos que a gente trouxe aqui de débito e crédito já estão no nosso componente, você já consegue testar e testar vai fazer com que o fluxo fique 100% ali, porque os regulamentos saindo aí, já começa a correr o prazo para fazer as atuações, as verificações por parte do fisco e quanto mais você sair na frente, mais rápido você vai estar entregando para os seus clientes, para o mercado, uma solução completa, né? Então, exatamente. Não dá para deixar para a última hora, né, Dani? Não tem como, né? Mesmo porque a partir do dia 1º de janeiro de 2027, PIS/COFINS serão extintos e teremos a CBS. Então, não é só por causa de CBS, né, que a gente fala. Tem o IBS também, mas aproveitem o ano de 2026 e façam testes. Façam sem medo. Lauren, desse tipo de redução de valores, né, da nota de crédito, você falou a respeito da questão de entrega parcial, que a gente não pode cancelar a nota fiscal original, porque o ICMS, ele tem ali a questão da sua cobrança através do início da circulação da mercadoria, esse é o fato gerador diferente do IBS e da CBS. Pois bem, ano passado foi publicado um ajuste CNF, né, o 49, que traz ali algumas orientações a respeito de débito e crédito, das notas de débito e crédito. Porque assim, vamos lá, voltar às nossas reuniões do ENCAD. Quando foi disponibilizado o layout, que trouxe ali essas novas finalidades, muitas dúvidas começaram a surgir. E um dos maiores questionamentos também eram: eu vou ter que emitir 2 notas? Uma para os tributos atuais vigentes e outra para o IBS-CBS? Isso vai aumentar muito o fluxo e o volume de emissão. Ao invés de eu mandar um documento só por servidor que faz ali a autorização do DFE, eu vou ter que mandar 2, né? E nós tivemos recentemente ali algumas atualizações a respeito deste ajuste CNF, né, Gabi? Então, hoje a gente vive em um cenário híbrido, né, gente? Nós temos
atualmente ICMS, IBS e CDS funcionando. Até o final de 2026 ainda temos o PIS e COFINS, né? Mas o nosso principal impacto em relação ao ajuste NF 49 é que a gente tem que ter uma forma de unificar esses 3 tributos dentro de um único documento fiscal. E o ajuste NF vem justamente padronizar as notas de débito e crédito para atender essa finalidade de todos os tributos no mesmo documento. Dentro desse documento, nós vamos ter, então, campos para ICMS, IBS, CBS, e hoje nós temos operações que utilizavam finalidade de nota normal, por exemplo. Nesse campo de finalidade, vamos substituir por nota de débito e nota de crédito. Dentro do ajuste 49, a gente tem as regras de como funciona o preenchimento de cada campo, quais tipos de operação vai incidir ICMS, quais não vai. Então, esse ajuste das notas, ele já vem contemplar e, digamos, facilitar a vida do contribuinte que antes estava com essa preocupação de quantos documentos eu vou ter que ficar emitindo para declarar todos os tributos que eu preciso declarar, né? Então, vamos lembrar que as mudanças trazidas pelo ajuste NF 49, elas passam a ter efeito já em 4 de maio de 2026. Então, é importante que os sistemas já estejam com as regras funcionando, os layouts dos documentos adequados. Por quê? Porque nós já temos as operações que estão previstas no ajuste NF, já existem hoje para ICMS. Se nós não tivermos com o sistema adequado, nós vamos emitir as notas sem os campos de BS e CBS com finalidade de documento incorreto. Então, a gente tem um prazo curto. É bom que, por mais, como a Dani disse, por mais que a gente não tenha ainda uma fiscalização, uma aplicação de penalidade por não emissão de documentos com IBS e CBS, é importante que o sistema já faça adequação para fazer os testes, porque assim que sair o regulamento, a gente tem só uma janela de 90 dias para se adequar, para começar a emitir os documentos e daí sim começar a valer as penalidades. Então, acho que isso é um ponto de atenção que os sistemas, a empresa, eles precisam adequar, principalmente a esse ajuste NF, que eu acho que é um dos pontos mais importantes que impacta na emissão de documento fiscal. Isso aqui é para sanar uma das dores dos contribuintes que não queriam emitir 2 notas fiscais para poder fazer ali as operações, né? Então, como a Gabi falou, CMS, PS, CBS dentro do mesmo documento fiscal eletrônico. A partir de 4 de maio de 2026. É isso aí. E se você está pensando, mas se isso está influenciando o ICMS, eu tenho o SPED, ICMS e IPI. Vai ter alterações lá também? Vai. Para poder registrar essas notas que forem emitidas, teremos alterações dentro do SPED, ICMS e IPI, mas elas ainda não foram divulgadas, tá? Até o momento da gravação desse episódio, né? O que nós sabemos é que haverá alterações, mas elas ainda não foram divulgadas por parte do comitê que é responsável pelo SPED, ICMS e IPI. Eu acho que não vai vir ajuste de campos ali, tipo de tags de IBS, CBS no SPED, mas pelo menos esses tipos de finalidade nova, porque hoje não existe essas finalidades lá no SPED, então vai ter que pelo menos fazer essa adaptação ali, porque senão vai dar erro na hora que a gente for fazer essa transmissão, né? Exato. Às vezes é só ali implementação de valor, né? Exatamente. É mínima, mas vai precisar de ajuste. Exatamente. Bem lembrado, Lauren. Vamos agora para o nosso momento de finalização do nosso episódio com as últimas atualizações que também são importantes, que a gente gostaria muito de repassar para vocês. Então, nós tivemos aqui no mês de abril a publicação do despacho CONFAS número 18 de 2026. Ele traz ali um valor considerável de ajustes CNIEFs, como alterações para MDFE, CTE, NFE e NFCE. Nós vamos trazer aqui uma notícia que eu particularmente considerei muito boa, principalmente para o contribuinte varejista, que é a questão da revogação do ajuste NF 11 de 2025, aonde proibia a emissão de NFCE para CNPJ. Então,
essa proibição ela não existe mais, tá? Os varejistas poderão seguir ali por opção emitindo NFCE para CNPJ. Caso ele queira emitir uma NFE para CNPJ, também não vai ter problema, tá? Quem der uma lida ali nos ajustes NIEFs vai ver que a gente vai ter um tipo DANF simplificado tipo 2, então algumas alterações estão sendo feitas, mas essa proibição, ela não existe mais. E isso era algo que também estava impactando o varejo, porque ficava se perguntando, pensa num supermercado, num hipermercado, como que vai ali no caixa emitir uma NFE ao invés de emitir uma NFCE, né? Então, estava gerando muitos impactos ali dentro da rotina do varejista. Isso veio através do ajuste NF 12 de 2026. Já o ajuste NF 11 de 2026, ele traz uma nova prorrogação para o ajuste NF 32 de 2025, que inseriu no parágrafo 9º da cláusula 3ª do ajuste NF 7 de 2025, estabelecendo uma regra nacional, onde a NFE de saída não pode referenciar NFCE, com uma única exceção para NFE complementar. Nós temos artigos no blog que tratam a respeito desses ajustes NFs que foram publicados, também temos ali publicações na Casa do Desenvolvedor. Essa vedação que eu falei para vocês, pessoal, do ajuste NF 11 de 2026, ela passa a produzir efeitos a partir de 5 de outubro de 2026 e o conteúdo da regra ele não mudou, tá? É apenas ali a questão da prorrogação, onde a NFE de saída não pode referenciar NFCE. Perfeito? E agora, olhando um pouquinho ali para a NFSE, nós tivemos a publicação da Portaria 487 de 2026, que foi publicada pela Secretaria Municipal da Economia de Cuiabá, do Mato Grosso, que me pegou de surpresa. Essa quando eu vi, eu até voltei, li de novo até acreditar. Pois é. O que essa portaria traz? Ela apresenta para os contribuintes prestadores de serviço, então emitentes de NFSE, a obrigatoriedade da vinculação entre os meios de pagamentos eletrônicos ao documento fiscal eletrônico NFSE. É isso mesmo. Essa vinculação de meios de pagamentos eletrônicos já é de conhecimento dos desenvolvedores. O Rio Grande do Sul tem, a Paraíba tem mais um estado que tem, acho que é o próprio Mato Grosso, mas isso existe para NFCE, né? E agora nós temos, até então, do nosso conhecimento, o primeiro município do qual está obrigando a vinculação dos pagamentos eletrônicos. Isso vai ser faseado, tá? As tags, se o desenvolvedor der uma olhada ali na portaria, as tags que estão especificadas são as mesmas já existentes para NFE e NFCE. O padrão atual utilizado pelo município, ele já possui essas tags ali dentro da sua última versão do layout, que se não me falha a memória, ela é de março de 2026. E inicia-se quando? Dia 1º de setembro de 2026, para serviços automotivos, de hospedagem, beleza e bem-estar, lazer, veterinária, alimentação, farmácias, e finaliza no dia 1º de dezembro, que aí é a segunda fase, né? 1º de dezembro de 2026, com a parte de educação, saúde, manutenção, turismo, transporte, lavanderias, agências de marketing. Então, enfim, se você é desenvolvedor, tem ali o seu RP, o seu sistema atendendo prestadores de serviço dentro do município de Cuiabá, Mato Grosso, se atente a essa portaria, a 487 de 2026, que ela está trazendo ali mudanças, né? Na hora que você recebeu, agora você já vai ter que fazer essa vinculação desse meio de pagamento na hora da emissão da NFSE. Então, é o seu padrão já emitir a nota no momento do pagamento? Que hora que acontece isso? Porque agora o município vai exigir essa vinculação, né, Dani? Vai ter que prestar atenção como que acontece isso hoje no seu software, no seu RP, para conseguir, né, dar apoio ali para essa movimentação realmente acontecer e as tags serem preenchidas no momento do pagamento, né? Seja Pix, cartão, como que ele vai acontecer ali na finalidade que for selecionado, né? Exatamente, isso mesmo. E por último, e não menos importante, nós temos aqui a resolução número 186 de 2026, publicada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, onde trouxe ali
novidades importantes e relevantes para os contribuintes desse regime, principalmente ali no que tange o regime híbrido para 2027. O que seria esse regime híbrido? O contribuinte permanecer no Simples Nacional e ter a opção de pagar IBS e CBS à parte, para também poder tomar créditos a respeito desses tributos, né? Então, o comitê gestor ele estabeleceu novos prazos e condições para microempresas e empresas de pequeno porte poderem optarem ou não pelo regime do Simples Nacional, com a possibilidade de escolha pelo regime regular de apuração e recolhimento do IBS e CBS. Então, é essa a questão que eu falei para vocês. O contribuinte permanece no Simples Nacional, mas aí ele tem a opção de recolher o IBS e CBS à parte e também recolhendo, tomar crédito a respeito desses tributos. E quando que isso vai acontecer, essa opção? Ela inicia no dia 1º de setembro desse ano de 2026, vai até o dia 30 de setembro, certo? Então, o contribuinte faz ali a formalização dessa opção e caso ele, depois de um tempo, faça ali uma avaliação junto a uma consultoria tributária e perceba que isso não vai ser vantajoso para ele dentro do ano de 2027, ele tem até o dia 30 de novembro para solicitar o cancelamento dessa opção. Por que nós estamos trazendo isso aqui para vocês? Muitas empresas do Simples Nacional, elas estão ali dentro de escritórios de contabilidade e às vezes passa algum detalhe ali pela mão dos contadores, dos escritórios, porque o volume de empresas é muito grande. O regime tributário do Simples Nacional, ele, em quesitos em percentuais, ele tem um volume muito alto, não de faturamento, mas assim, de empresas, de CNPJs dentro desse regime. Então, é muito importante ficar atento a esse prazo. Outra coisa que a gente sempre fala, não é só adequar documento fiscal eletrônico, você tem que ver como que está o contrato de prestação de serviço, você tem que ver também como que vai ficar o seu custo dentro do ano de 2027 e anos subsequentes com a reforma tributária. E isso cai também para as empresas do Simples Nacional. Então, está sendo ali disponibilizado essa opção para as empresas do Simples Nacional. Certo? Essa adesão das empresas do Simples. A empresa, a partir de 1º de setembro de 2026 até o dia 30, ele tem que aderir ao regime híbrido ou ele vai dizer que ele vai seguir no Simples Nacional e não vai aderir ao regime híbrido de IBS-CBS? Ele vai ter que se posicionar, Gabi. Hoje, infelizmente, não é uma exceção, então já pega esse episódio, encaminha para o seu contador, no minuto tal, as meninas estão falando sobre isso, porque ele vai ter que ir lá e colocar se ele quer ficar no Simples Nacional ou se ele quer ficar no modelo híbrido. Ele vai ter que selecionar essa opção e fazer essa movimentação por parte dele, né? Vai ser complexo, Sim. né, Gabi? Claro, e se ele não fizer, ele automaticamente vai para o modelo híbrido de IBS-CBS? Exatamente. Então, vai ter que fazer essa movimentação lá nesse campo ali que os contadores têm acesso, lá no Simples Nacional, para conseguir realmente fazer essa movimentação, né? Complicado. A gente sabe que contadores têm uma carteira de cliente do Simples Nacional enorme e, às vezes, clientes que movimentam poucos ou tá com a empresa temporariamente parada e volta a movimentar e não fazer essa movimentação lá, não especificar que ele quer ficar híbrido ou não, vai fazer diferença lá em 2027. Então, é um ponto de atenção crucial que a gente está levantando aqui para que você que tem empresa que é Simples Nacional, tem clientes do Simples Nacional, oriente seu cliente também a ir atrás, né, desses prazos, a ir atrás dessa movimentação e realmente faça ali uma análise tributária, ver o que compensa, ver o que não compensa, pensando em mercado, em competitividade de mercado, o que vai ser compensado ou não lá em 2027 e fazer a escolha melhor agora, já em 2026. Então, 2026 é um ano teste para todo mundo, né, Gabi? Por mais que o Simples Nacional não está emitindo nota, já é um teste aí para eles, né? Verificar na prática o que vai compensar lá em 2027 ou não, né? Sim, pelo menos fazer a simulação do cenário para 2027, o Simples tem que começar a pensar nisso já. Exatamente. É isso aí. Gabi, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Fisco for Dev, compartilhando o seu conhecimento dos regulamentos, da lei complementar e da reforma tributária do consumo.
Convite mais uma vez, Dani e Lorena. Sempre que precisarem de mim, pode contar comigo e pode me chamar. Obrigada. Loren, obrigada pela companhia aqui no estúdio hoje, compartilhando seu conhecimento ali, as mudanças, os exemplos da aplicação, né, das notas de débito e crédito para quem está nos acompanhando. É algo que a gente conversa ali nas nossas reuniões ali, sempre que vem um questionamento de um cliente ou outro, para ver se o nosso atendimento tá batendo ali. Então, quando você falou, vamos fazer o episódio sobre nota de débito e crédito, eu falei, não, vamos que a gente já levanta aí tudo que a gente vem recebendo e discutindo, e também tudo que a gente produz ali para quem acompanha a gente da TecnoSpeed. A gente produz muito conteúdo sobre a reforma tributária, então tudo que a gente conseguiu levantar eu trouxe aqui, e precisando pode chamar que a gente complementa toda vez que for necessário. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Agradeço a você também que está aqui nos acompanhando, caso tenha alguma dúvida, sugestão. Se tem alguma nota de débito e crédito, de algum tipo do qual nós não falamos aqui, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. A gente pode produzir um conteúdo audiovisual ou um conteúdo para o blog também, tá? Blog da TecnoSpeed, que eu sei que você que está nos acompanhando acessa bastante lá os nossos conteúdos também. Você pode também deixar a sua dúvida no Fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. E, é claro, continue nos acompanhando nas redes sociais, @TecnoSpeedTI. Até mais!